Aê, show de bola. Fala, campeão! Hoje estou aqui com essa fera, Fabinho, atualmente no Ceará. O dia de amanhã Deus pertence como para mim e como para ele. E a gente vai fazer um bate-papo bem bacana hoje aqui. E a gente vai falar um pouquinho dele, da história dele, desse trabalho que a gente realizou. E principalmente, né, dessa questão da transição para uma vida de excelência. Não somente uma transição física, mas também uma transição na sua vida que pode ser espiritual para te levar aí ao encontro do maior líder de todos os tempos, da maior pessoa que realmente pode mudar a sua vida. Fábio, cara, primeiramente, muito obrigado mesmo, de coração, por você ter aceito a gente gravar essa última conversa. Eu sei o quanto você se blinda, se protege das redes sociais, de alguns holofotes, que a mão direita não vê o que a mão esquerda faz, enfim. Obrigado de coração, cara, por poder disponibilizar esse último bate-papo contigo aí para poder ajudar realmente outros atletas, outros sonhadores, outras pessoas, outros cristãos ou pessoas que realmente estão precisando de uma palavra de incentivo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E sim, Thiago, você já pode ser contratado para uma emissora, hein? É, repórter de primeira aí, um apresentador de primeira. Sou amigo do Ari Aguiar lá de ESPN, viu? Tem um pouquinho de contato com ele lá, viu? Então já pode fazer o contato, já entregar o currículo lá para eles te contratarem, tá muito bem. Legal, obrigado. Thiago, o prazer é sempre meu, né, falar com você. A gente vai bater um papo aí, falar daquilo que realmente, assim, acrescentou muito na minha vida, né, através da sua vida, do seu conhecimento. Eu acredito que Deus ele nos entrega talentos, né, dons específicos. E eu acredito que assim como eu jogo futebol, esse seu talento também, esse dom que ele te deu, né, na área da psicologia do esporte, vai destravar, como tem destravado, destravou a mim. Eu acredito muito que outros atletas também, outras pessoas. Então, assim, que legal saber que você está sendo fiel ao Senhor dentro daquilo que Ele chamou você para fazer. E não tenha dúvidas que o seu chamado é tão importante quanto qualquer outra área específica, né? De um pastor, de um líder. Então, assim, fico feliz mesmo de ter encontrado, né, você nos meus caminhos. Que legal, Fábio. Obrigado de coração. Rapaz, abrindo um parênteses aqui. Eu era gago, falava enrolado. Como eu penso muito rápido, às vezes eu atropelo a minha fala. Então, se já começamos com um aprendizado aqui, se eu puder dividir com quem está assistindo e dividir com você, viu, Fábio? Foi muito custo de estudo, de preparo. Eu fazia muito estudo, ainda eu falo enrolado, ainda a minha dicção não é ideal, viu, Fábio? Estudei muito com a caneta na boca para melhorar a minha dicção. Tenho muito a melhorar, rapaz, mas estou no caminho. Obrigado. E eu tenho uma missão aqui, Fábio, como você aí, minha missão tá lá em Provérbios 1:4, cara, que é dar conhecimento ao pessoa imprudente e uma direção realmente aos jovens, cara, né? Então, fazer as pessoas acreditarem, cara. E que bom que a gente se cruzou. Mas, cara, eu não tô aqui para falar de mim, tô aqui para falar de você, cara. Como é que a gente se conheceu, Fábio? Tantas pessoas que você conhece, tantas pessoas que eu conheço, como que a gente se cruzou, cara? Como é que a gente se encontrou? Me ajuda aí. Eu estava numa sala, né, na época no Clubhouse, né? Estava ali pesquisando algumas salas, tal, e eu vi sobre a psicologia do esporte. Eu não me lembro especificamente como era o nome da sala, mas eu sei que falava da psicologia do esporte, né, da parte mental do atleta. Eu vi que você estava com algumas outras pessoas ali, e aí eu comecei a te seguir lá no Clubhouse, aí depois a gente foi, eu te segui no Instagram, e no Instagram te mandei uma mensagem, eu tinha essa curiosidade. Eu leio muito, né, sim, Sim. sobre o Evangelho, sobre administração do tempo, tal, mas sobre a psicologia do esporte, eu estava lendo um livro, Mindset, e aí isso estava me chamando a atenção, né? Eu fui atrás de você assim por uma curiosidade
E aí a gente te mandei mensagem, você prontamente me respondeu, tal. E a gente, né, alinhou aí o nosso primeiro encontro. Você falou, olha, vamos se encontrar a primeira vez, né, sem compromisso nenhum, vou te explicar, te passar meu trabalho como funciona, e a partir daí a gente deu seguimento a esse trabalho. Legal. Foi numa sala do Felipe Ximenes, eu acredito, Isso, viu? perfeito. Tinha algumas pessoas que estavam falando sobre essa inserção do coach esportivo, da psicologia esportiva, da importância de ter cada vez mais dentro do esporte. E foi ali, né, Fábio? E mais uma sacada para quem está assistindo aí, Fábio. A gente nunca sabe quem está próximo de nós, da importância do atleta, né, Fábio? Ou do coach mesmo, estar sempre preparado e procurar sempre fazer o melhor para ele, porque coisas boas podem vir, coisas boas podem surgir, né, Fábio? E foi numa dessas que a gente se cruzou. Legal. Você já tinha feito algum treinamento mental, algum trabalho psicológico na base, em algum outro clube? Se sim, se não, como é que foi, Fábio? Me fala aí, irmão, por favor. Não, eu nunca tinha feito, né? Eu sempre tive essa curiosidade por gostar muito de leitura, né? Eu comecei há pouco tempo atrás a ler, né, esse livro do Mindset, e aí estava me chamando muita atenção sobre essa parte mental, porque às vezes a gente prepara fisicamente, né, e não é errado, obviamente, Sim, nós que somos atletas temos sim que estar muito bem, né, preparados fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, dentro da nossa área do esporte, que vem uma pressão muito grande por resultados, né, uma cobrança grande por resultados, e às vezes a gente não consegue administrar, né, a parte mental e emocional. Então, nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz, né, com você. E, poxa, eu gostei muito e pretendo aí futuramente também continuar aprendendo mais ainda. bom. Cara, todas as perguntas que eu quero fazer aqui, Fábio, em hipótese alguma é para te colocar em rascada, mas a questão é para a gente refletir, para a gente agregar valor nesse bate-papo para você, para mim, para quem está assistindo. Cara, você está aí hoje na sua auge da sua forma física, mental, espiritual, na verdade, todo dia, o dia de hoje é um dia muito importante na sua vida. Mas quando você olha, cara, para trás aí e vê que não teve isso na sua carreira, se você tivesse tido isso lá atrás, desde o 15, do 17, do 20, 23, 25, a gente sabe, né, que todas as coisas já se passaram e se foram, né? E a gente tem que olhar rumo ao alvo para as novas coisas daqui adiante. Mas como é que poderia ter sido a sua carreira se você tivesse tido isso lá atrás, Fábio, esse trabalho, um treinamento mental, literalmente? Ah, Thiago, eu acredito que iria ter feito toda a diferença. Eu tenho uma carreira crescente na minha vida, né? Mas eu acredito que eu poderia ter chegado um pouco mais longe, né, do que das experiências que eu tive, né? Tanto as boas quanto experiências de crescimento em momentos ruins, né? Eu acredito Sim. que eu iria ter aprendido a administrar esses momentos ruins de uma forma diferente, o que faria total diferença naquele momento, né? Então, eu acredito que as pessoas que se preparam hoje psicologicamente, como eu não tive essa oportunidade no passado, então eu acredito que vai fazer muita diferença, assim como faz toda a diferença hoje na minha vida. Ó, Fábio, falando de preparo, né? Você é um cara que conhece muito bem a Bíblia e quando você vê a história das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 imprudentes. Como é que a gente relaciona isso, cara, sobre você e o atleta sempre estar preparado para as oportunidades? Assim como eu estive lá no Clubhouse com o Felipe, eu sempre vou preparado para as situações, me preparo antes. Como é que você vê a importância e como é que você associa essa parábola das virgens prudentes com o atleta, o preparo dele? Ah, uma coisa nós sabemos, né? As virgens, elas tinham um objetivo e todas receberam, né, a mesma instrução. Só que em um determinado momento, né, 5, elas se mantiveram focadas naquilo que elas receberam como instrução e as outras 5 não.
Então, é algo que faz toda a diferença, né? Quando nós temos um objetivo. Vamos se colocar que elas tinham um objetivo. Elas estavam aguardando, né, a oportunidade certa, o momento certo, né? Uma coisa era certa, o noivo iria chegar, né? Então, assim, uma coisa é certa, na nossa vida, a oportunidade ela vai chegar. Cabe a nós estarmos preparados para que quando ela chegue. Por quê? Porque todos nós recebemos as mesmas instruções, né? Recebemos as mesmas direções, mas o que fez a diferença na vida das virgens foi o que elas fizeram com o que elas receberam. Todos nós recebemos de Deus talentos, todos nós recebemos de Deus habilidades, todos nós recebemos de Deus uma oportunidade de crescimento. A diferença está o que eu e você nós estamos fazendo com os dons e os talentos que nós recebemos de Deus. Então, é uma das coisas que eu vejo que fez toda a diferença nas 5 prudentes e as 5 que não tiveram prudência foi que aquelas que receberam nessa instrução o objetivo delas, elas se mantiveram focadas, elas souberam administrar aquilo que elas receberam, e as outras 5 não. Então, o que faz diferença na nossa vida é o que eu e você nós fazemos com aquilo que nós recebemos, como nós administramos. Ó, todas foram convidadas, as 10 foram convidadas para a festa do noivo. Apenas 5 decidiram, Fábio, se preparar, se focar e se manter no objetivo delas, que era estar preparadas, né? As outras 5 decidiram não se preparar, né? Você tem decidido na sua vida, né, Fábio, se preparar para grandes coisas que você espera. Então, é nos momentos de decisão realmente que o atleta, que o indivíduo, ele pode mudar o seu destino, assim como as virgens prudentes, assim como você. Rapaz, até então, beleza. A gente se conheceu através do Felipe. Quais dificuldades, ou como que você era antes desse treinamento mental? Se é assim que a gente pode chamar. Como que você era antes, Fábio? Não que você era um cara todo veirado ou coisa do gênero, mas quais dificuldades que você tinha, Fábio? Que você percebeu que durante o trabalho você ganhou, aumentou, elevou? Como que é essa diferença antes, Fábio? Tiago, pelo fato de ser cristão, eu tenho uma vantagem tipo assim, eu não tenho uma vida, né, de noitadas, mesmo que eu tivesse, mesmo eu não bebo, eu não fumo, eu cuido do meu corpo físico, mas mesmo que eu não mesmo como eu não bebo, mas eu tenho que cuidar da minha noite, né, de sono, que faz toda a diferença. Então, assim, eu tenho essa vantagem por praticar e viver e a cada dia mais progredir, né, nesse meu relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, eu tenho conseguido, né, ter uma consciência de que Ele me deu dons, talentos que eu tenho que administrá-lo, né? Então, eu sempre tive essa vantagem. Mas, pelo lado psicológico, especificamente sobre essa psicologia do esporte, eu não era totalmente preparado. Então, a minha vida espiritual, obviamente, ela é muito bem alicerçada em Deus e nos princípios da palavra de Deus. Mas a minha vida psicológica, né? A minha, a minha mente, talvez ela não tivesse tão preparada, né? Quanto eu preciso para continuar essa minha missão no futebol, né? Essa minha carreira dentro do futebol. Então, eu era uma pessoa que, obviamente, eu assistia alguns vídeos meus, assim, de alguns outros atletas da minha posição que eram referência para mim, mas não com aquela atenção, né? Não com um objetivo. Assistia às vezes por assistir, né? Às vezes deixava meus pensamentos ruins, né? Aqueles pensamentos sabotadores em momentos de adversidade dominarem, né, as minhas ações, dominarem as minhas decisões, tanto dentro quanto fora de campo.
E nós sabemos que se nós deixarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções nos governarem, dependendo do pensamento e da emoção, elas vão jogar a gente para baixo. Então, eu era esse tipo de atleta. Eu sempre fui muito comprometido, né, com o trabalho, com o horário, mas eu poderia dar mais. Eu podia Sim. dar um pouco mais. Então, sempre trabalhei, nunca fui preguiçoso, mas eu não fazia com tanta excelência como eu faço agora. Depois que a gente passou a se relacionar, a gente passou a conversar, eu passei a especificadamente áreas da minha vida a tratar elas como excelência, tanto dentro de campo, fora de campo, na família, né, com amigos, relacionamentos. Então eu comecei a separar parte por parte e comecei a fazer tudo com excelência, aquilo que a gente sempre conversava, né? Andar uma milha extra, né? Boa, rapaz. Só a título de curiosidade para quem está assistindo, Fábio. Por que que o cristão cuida do corpo dele? É, nós recebemos, né, esse corpo do Senhor, né? O corpo do cristão, né? Que a gente fala é o templo do Espírito Santo, né? É o templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que sermos bons mordomos, né, do Espírito Santo e daquilo que nós recebemos do Senhor, né? Ó, Independente da profissão, independente se eu sou um atleta profissional ou não, eu recebi, né, esse corpo do Senhor e um dia eu acredito que vou ter que prestar conta do que eu fiz com o meu corpo físico enquanto eu morava na Terra, né, eu habitava na Terra. independente do camarada ser atleta, empresário, ser mãe, ser pai, ser homem ou mulher. Se a pessoa, Fábio, cuidar do seu corpo, tiver os princípios cristãos ali de cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a moradia de Deus, que pode acontecer na vida dessa pessoa desde que ela cuide 100%, viva a vida dele com excelência, cuide do corpo dele com excelência? O que pode acontecer na vida de uma pessoa, de um indivíduo, até mesmo de um atleta? Você vai ter mais longevidade de vida, né? Obviamente, todos nós chegamos nessa terra com, eu falo assim, brincando, com prazo de validade, Sim. né? Nós nascemos em determinada data, determinado ano, determinado mês, determinada hora, e um dia o nosso ciclo sobre essa terra ele também vai se encerrar. Sim. E, obviamente, né, alguns eu acredito que aceleram esse ciclo, não cuidando do próprio corpo, né, e nas suas tomadas de decisões, né? Deus é soberano e não cabe a nós e não cabe a mim discutir essa soberania de Deus e o porquê que um morre desse jeito, o outro desse jeito, mas tem pessoas que por não cuidarem da saúde, elas aceleram, né, a partida delas dessa terra, né? Então, assim, como atleta, isso também faz toda a diferença. Nós temos o exemplo aí de como atleta, o Zé Roberto, né, o próprio Ricardo Oliveira, que estava aí com 40 anos, 39, 40 anos jogando em alto nível na Série A. O próprio Nenê, né, que está no Vasco agora com 40 anos e ainda ele tem uma carreira consolidada financeiramente, mas ele quer ainda estar no futebol, né? É aquilo que ele gosta de fazer. Então, assim, você vê que são pessoas que têm se preparado para ir um pouco a mais e além da média, né? Que se chama Sim. mediocridade, né? Então, são pessoas que fazem a diferença. Então, essa é a importância da gente cuidar do nosso corpo. Só tem vantagem, né, Fábio? Só existe vantagem de realmente você cuidar do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e você, conforme a pergunta que eu te fiz lá atrás, você sempre teve esses princípios espirituais que te beneficiaram fisicamente e em alguns momentos mentalmente, mas não era totalmente preparado psicologicamente, voltado para o teu objetivo, voltado para a tua meta, dentro da excelência que você entende que vai fazer você chegar onde você quer, ok? Correto, correto, Thiago. Cara, a gente fez esse trabalho, meu irmão, online. Você acreditava
Você, às vezes, aí em Fortaleza, eu aqui na Lapa. Hoje eu estou na Lapa, mas eu moro em Curitiba. Você, às vezes, em outra cidade. Acho que não teve nem em outra cidade. Sempre foi Fortaleza, Lapa. Como é que você vê esse trabalho online, já que a gente não esteve pessoalmente, Fábio? Hoje, né, nessa pós-modernidade aí depois também dessa pandemia, eu acredito que esse trabalho online ele aumentou bastante, né? Obviamente, pelo fato de termos ter que ficado de quarentena o ano passado, então a internet ela expandiu, né, os relacionamentos e é uma ferramenta muito útil, né? Que para mim não faz muita diferença de estar pessoalmente ou estar aqui online, porque a gente sempre, né, separou esse tempo, um tempo de qualidade, Sim. né? Então assim é algo que foi e que é muito benéfico, né? Mesmo sendo de forma online, foi com excelência. Legal, Fábio, que bom. Mas um dia eu quero sentar e tomar um café contigo ainda Nós vamos, pessoalmente, viu, Fábio? nós vamos, com certeza. Fabio, o que você experimentou então desse treinamento, no teu ponto de vista? O que foi benéfico para ti nesse treinamento mental que a gente fez aí lá desde junho, irmão? A gente tá quase fechando 6 meses juntos aí. O que você experimentou de benéfico aí, cara, para ti? Tiago, como eu disse, o físico, né, de um atleta é obrigação. Sim. Então, fisicamente, graças a Deus, eu sempre fui assim voluntarioso, sempre tive um bom físico, até pelo meu biotipo, né? Neguinho, canela fina, já sabe que é correria. Mas assim, sempre me preparei fisicamente. Mas o que fez muita diferença na minha vida nesse período foi a mente, os pensamentos. Ó, Porque aqui, a gente, eu diria que aqui a gente é como se estivesse numa escola, autoescola, né? De habilitação. Na autoescola você vai o quê? Você vai lá, faz a aula teórica e depois tem a prática. sim. Aqui nós estamos numa teoria. Então, tudo que nós estamos estudando, tudo que você passa, tudo que você, né, me ensina, as conversas que nós compartilhamos um com o outro, ela vai ser provada no dia a dia, né? Perfeito. Então, essas provações que eu falo, né, esses testes psicológicos, físico, enfim, eles continuam acontecendo. Só que você já tem ferramentas, você já tem argumentos para vencê-los, né? Então isso aconteceu comigo sobre mentalização, você mentalizar a partida antes de entrar em campo, um dia antes, durante a semana, uma preparação psicológica, né? Você se empenhar ainda mais no seu físico, você fazer com excelência, você chegar a hora antes, ou se você puder também passar a treinar um pouquinho mais, né? Se o meu passe é bom, eu posso treinar ele mais para ficar melhor. Se os meus lançamentos são bons, eu posso treinar ele mais para ficar melhor, né? Se a minha finalização é boa, ela pode melhorar, ela pode ficar mais afiada ainda. Então foram tipos de conversas que nós tivemos, né? Orientação, né, na minha posição. Pô, eu preciso girar o meu corpo para a esquerda, para a direita, eu preciso olhar antes de receber um passe. Tudo isso foram conversas que a gente teve ao longo desses 6 meses, né? Que fizeram total diferença na minha vida. Eu estava vindo de um período de lesão, então, né? A nossa conversa, né? Mental fez toda a diferença também, né? Como tem feito toda a diferença hoje ainda, sobre você ao mesmo tempo que você às vezes não vai tão bem numa partida assim, que é algo natural com todos os atletas, só que eu por me cobrar tanto, né, eu era muito perfeccionista, eu me cobrava tanto, esquecendo que eu era um ser humano, que eu poderia vir a falhar e errar também. E aí Sim. entra aqueles pensamentos sabotadores, né? Que você, às vezes, aqueles pensamentos, poxa, eu não joguei nada, eu sou um merda, será como vai ser? Eu vou ficar desempregado. Então você já começa a saber administrar esses pensamentos e você expulsa ele da caixa da sua mente, né?
Então, isso vai fazendo toda a diferença para que você retome a sua confiança e continue dando continuidade no trabalho. A título de curiosidade, eu ganhei a camisa do Fábio aí quando ele veio para Curitiba. A camisa. Ô, Fábio, antes de falar do tamanho da tua camisa, você tem quanto de altura, Fábio? 1,80. 1,80. Tá com quantos quilos hoje, Fábio? Estou com 76, 77. 6 ou 7. 6 ou 7. Eu tenho 1,78, Fábio. Eu não tô muito longe, não. Eu tô com 77, 78 quilos, tô 2 quilinhos acima de você. Uma camisa entrou também aqui, viu, filho? Achou? Aqui é P também, igual você. O cara tá com a camisa P, cara. Se liga que é alta performance e alto nível. E o Fábio, voltando ali atrás já hoje, você me falou da questão de andar a segunda milha, que foi algo que a gente trouxe para esse treinamento. O que quer dizer esse Mateus 5,41? Como que a gente pode usar tanto na vida espiritual, mas aqui a gente traz para o contexto teu profissional. O que é o Mateus 5,41 sobre a importância de andar a segunda milha? Isso fez total diferença, né, nessa nossa relação. Da segunda milha, eu acredito que você tem que ser proativo. Não esperar as pessoas te pedirem para fazer algo, você fazer algo que elas pedem e fazer algo a mais do que elas pedem, sempre fazer mais do que elas pedem, né? Então você precisa estar com o tanque cheio, o reservatório cheio, para que você possa aguentar também andar essa segunda milha. Então, como eu falei, você fazer um pouco mais daquilo que o treinador está pedindo, você fazer um pouco mais, né, da sua limitação da sua mente. Às vezes você está acostumado a fazer, um exemplo, um exercício de fortalecimento na academia, faz 10 repetições, tenta fazer 12, tenta fazer uma a mais. Isso aí lá na frente você vai acumulando, né, uma bagagem lá na frente, talvez na hora de uma decisão, na hora de um pique a mais, isso aí vai fazer toda a diferença. Isso é para mim andar a segunda milha. Uau, legal, hein, cara? E aí você, sobre esse treinamento que a gente fez também, antes de a gente iniciar essa gravação ali, você falou que o pessoal veio perguntar para você o que você andou tomando aí, né, Fábio? Eu queria que você falasse, se você pudesse comentar um pouquinho, que parada é essa? A gente chama aí do doping natural. Gente, doping natural, não me levem a mal, não me entendam. Então, o que é essa questão? O que aconteceu com o Fábio aí nesse... Que conversa que foi essa, Fabinho? Só nós dois aqui. Então, para a gente ver como faz toda a diferença, eu sempre fui um atleta regular, né? A maioria dos clubes que eu passei, eu sempre joguei um número alto de partidas, né? Quando não ocorria algum tipo de lesão. Eu joguei nas últimas 2 temporadas aqui no Ceará, joguei 50, no mínimo 50 partidas no ano. No ano. E são muitos jogos, né? E com 33, 34, 35 anos você aguentar esse número de partidas é algo assim, né, louvável, né? Não é para qualquer um, não, irmão. Então, isso eu acredito muito nessa preparação que a gente faz secretamente, né? Até porque o futebol hoje você tem que ser mais atleta do que jogador. E então eu sempre tive preparado assim fisicamente. E só que eu melhorei a minha técnica, né? Eu melhorei, né, esse repertório técnico. E aí o pessoal, às vezes, no clube comenta o que eu estou tomando, porque eu melhorei assim, né? E foi visível, notória essa mudança técnica, essa mudança de comportamento técnico, né? Então, o pessoal comentou o que eu estava tomando por isso, porque eles viram uma evolução, né? Tanto na parte de liderança, na parte falada, na parte técnica, né? Nos comportamentos, né, nos comportamentos quando às vezes você sai do time, nos comportamentos quando você não joga bem e daqui a pouco no outro dia você já retoma de novo, né, a confiança. Então isso faz toda a diferença, né? O que faz a diferença na nossa vida, né, como você reage às situações adversas que acontecem com você. E graças a Deus eu fui muito resiliente em alguns momentos, né, cruciais dentro do clube, o que tem feito toda a diferença hoje.
Fábio, só para entender o raciocínio contigo, só para explicar o passo a passo dentro da tua cabeça, ver se faz sentido. O que que é essa transição? Transição é uma passagem, né, para uma vida de excelência. Então a gente sai de um estado, a gente transita e vai para um outro estado que a gente chama excelência. Primeiro, o Fábio decidiu, tomou uma decisão que foi muito importante. Assim como aquelas virgens prudentes, me ajuda o raciocínio aí. Decidiu melhorar, decidiu ir para a excelência. Dois, o Fábio se preparou daí então a partir desse momento, né? Ele tinha a opção de ficar em casa, no celular, jogando um joguinho, ficar vendo rede social, mas ele decidiu investir tempo nele. E aí o Fábio começou a viver essa excelência antes de conquistar essa excelência. No dia a dia, como se já fosse. E aí começou a implantar a teoria de Mateus 5,41, que é você fazer sempre algo a mais. E aí o cara ainda não conquista nada. E nesse meio tempo ele se decidiu, se preparou, está fazendo sempre algo a mais, está vivendo uma vida excelente. Ele começa a ter excelência e daqui a pouquinho as coisas começam a mudar. É mais ou menos isso, Fábio? Exatamente. Tem um ditado que as pessoas falam: quem sabe o que planta não tem medo da colheita, Uau! né? Então, assim, eu sempre soube o que eu estava plantando, né? Obviamente, uma semente, quando você planta, ela morre no solo, né? E dependendo da semente, dependendo da árvore, obviamente as raízes elas vão crescendo e ninguém vê, porque ela está crescendo, obviamente, embaixo da terra, né? Só que ela está crescendo. Então, na nossa vida profissional é a mesma coisa. Nós crescemos quando ninguém vê. Nós crescemos no secreto. Os frutos, as folhas, é algo visível, né, que todo mundo vê. Mas houve um tempo secreto de preparação, né? E é o que fez toda a diferença e o que faz toda a diferença numa árvore, né? Dependendo da árvore, da espécie que você planta, dificilmente você consegue tirar as raízes dela do lugar, né? Você tem que serrar a árvore, mas as raízes elas permanecem lá. Então, eu acredito que o que faz toda a diferença não é somente o que nós vivemos no dia a dia, nos jogos, né? O que faz a O que diferença se vê, né, Fábio? é exatamente o que faz toda a diferença é a nossa preparação em secreto, que são dos dias da semana, né? Os treinamentos em casa, como eu me alimento, a maneira que eu durmo, né? A maneira com que eu me preparo psicologicamente é o que vai fazer toda a diferença para o dia do jogo. Atleta, você quer crescer em altitude na sua carreira? Cresça em profundidade nos bastidores enquanto ninguém está te vendo. Você quer ter uma vida vitoriosa? Tenha uma vida secreta ao lado de Deus. Se você quer mudar de vida, você precisa mudar. Se você, atleta, quer melhorar de vida, você precisa melhorar. Fábio, falando de bioquímica um pouco aqui, se a pessoa que realmente não tem excelência e quer ter excelência, ela vai ter que mudar as atitudes dela hoje. Como que eu mudo as atitudes dela hoje? Mudando a química sanguínea. Sim, a gente consegue modificar a química sanguínea da gente. Através de que jeito? Dando um passo atrás, através da mudança de pensamentos, que o pensamento, nossa mente, nosso cérebro, Fábio, é o engenheiro responsável por mandar pessimismo para a corrente sanguínea ou otimismo. Logo vai mudar a composição do sangue, vai mudar as atitudes, que vai fazer a gente ter excelência. A parada é muito louca. Não é à toa que a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura perante os homens, ô Fabio? Exatamente, né? A palavra de Deus, ela às vezes não, na maioria das vezes ela não bate com a lógica humana, né? Deus é lindo, Deus é soberano. Então, se a gente, obviamente, né, não só lê, né, como a maioria das pessoas leem a Bíblia, eu acredito nisso, mas a Bíblia é o que vai fazer diferença na nossa vida quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, não é ler, é meditar. Então, muita gente lê a Bíblia, eu acredito nisso. Eu também li a minha vida inteira a Bíblia. Mas a Sim. partir do momento que eu passei a meditar nela, a minha vida começou a fazer diferença.
Uau. Eu compartilho com você uma frase que eu li num livro, Fábio, sobre a Bíblia, né? A Bíblia simplesmente não é para você ler, é também para você meditar e ela tem que arregaçar a tua vida, meu irmão. Ela tem que transformar a tua vida, senão, como diz você, né? Fábio? Você está simplesmente lendo. Medite na palavra de Deus, comece aqui a refletir, mudar a sua química através daqui, pela Bíblia, né? Que não é à toa que é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, é o best-seller. E a grande maioria dos livros de autoajuda, talvez a ciência, vem cada vez mais comprovando que a Bíblia já faz e fala há algum tempo. Fábio, a gente falou aí sobre. A gente usou algumas ferramentas contigo. A gente traçou um objetivo, a gente falou aí de perfil comportamental, nós falamos sobre cultura vencedora, sobre pontos fortes, pontos fracos, a gente falou de sabotadores, a gente falou sobre o cérebro dos campeões, a gente fez alguns planejamentos, enfim. Qual dessas ferramentas aí que realmente você lembra que mais fez sentido para ti, ou que marcou para você, que você falou, caramba. Foi a questão da preparação psicológica, Thiago. Fez muita diferença. Como você bem disse, os nossos pensamentos eles podem, né, alterar as células do nosso sangue, né? Então, isso aí fez toda a diferença na minha vida. Às vezes, durante esse processo, às vezes a gente sente um pouco de dor, né? Às vezes a gente se limita muito, né? E a partir do momento, até mesmo daquela cultura vencedora, dos caras que se preparam bem antes, né? Nesses testes psicológicos, antes de uma corrida, antes de um jogo, seja de basquete, seja de futebol, seja de vôlei, de todas as outras modalidades, né? Quando eles se preparam, o resultado, a porcentagem de você ser bem sucedido dentro da sua área é muito grande. Então, isso tem feito toda a diferença na minha vida. Não foi à toa que um tal de Jesus passou por 40 dias durante o deserto, né? E que apenas 3 anos e meio fez mais maravilhas, mais milagres do que eu e você talvez poderíamos fazer durante a vida inteira. É isso, meu irmão? Com certeza, né? E a Bíblia diz no último capítulo do livro de João, né, do Evangelho de João, que Jesus ele fez muitos outros milagres, né? E que não Uau. existiria um livro sobre a terra capaz de suportar os outros milagres, né? De tantos milagres que ele fez. Jesus é o mestre da psicologia, né? Existe um livro chamado, né, o Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Muito bom, viu, Fábio? Eu ouvi falar do Augusto Cury, se eu não me engano. Eu acho que é, acho que pode Eu até acho que ser. é. Como é que você nota sobre o teu desenvolvimento, Fábio, pessoal, mental? Já que você é um fora da curva, né? Um outlier que a gente chama aí no mundo científico, né? Você é um cara fora da curva, espiritualmente falando, com certeza, mas o que você notou sobre o teu desenvolvimento mental durante e agora, pós esse treinamento aí, cara? Durante foi como eu te falei. Vieram os momentos de provações, né? Vamos provar mesmo isso aí que você está estudando, né? Sim. Vieram aqueles pensamentos sabotadores que queriam roubar, né? O que eu estava aprendendo, né? E no meio do caminho, como a gente falou sobre uma transição, nós temos um ponto de partida, nós temos no meio do caminho, nós temos um alvo, né? O nosso objetivo final. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho, né? Nós nos contentamos com 10% de melhora. Já tá bom, melhorei 10%, tá bom. Não, para uma pessoa com excelência, 10% nunca vai estar bom. Ela tem que ultrapassar os 100%, né? Então é uma busca contínua, é uma busca constante, né? Boa. É uma busca que você não pode parar de crescer, você não pode se limitar, né? Eu acredito que isso faz toda a diferença. Não pode se limitar, né? Estar nessa busca contínua, nessa melhoria contínua, né? Até porque Jesus falou, né? Que você e eu, nós poderíamos fazer milagres até muito maiores que ele fez, né? Ele disse, né? A gente pode viver essa vida realmente em abundância, né? E fazendo milagres, sendo a diferença na vida das pessoas. Ô, Fábio, alguém mais notou alguma coisa de diferente em você aí, ô irmão da canela fina?
A minha esposa, cara, minha esposa também vê uma diferença muito grande dentro de casa. Eu vejo, e eu vou falar uma coisa bem simples assim, tá, Thiago? Quando você fala de ser um ser humano melhor, de você evoluir. Eu, muitas das vezes, eu chego muito cansado do treino, né? De viagens Sim, longas, às vezes ficar 10 dias, 14 dias fora de casa. E muitas das vezes você não dá aquela atenção especial para a família como deveria, né? Então eu evoluí também nessa área. Quando eu chego de alguma viagem, ou quando eu chego de alguns jogos cansado, não todos, mas a maioria deles, eu evolui bastante nessa área. Eu consigo ainda ter um pouco mais de energia para cuidar também da minha família, para cuidar também da minha esposa. Sabe, uma coisa bem simples e bem básica, e talvez para a maioria das pessoas isso pode parecer algo assim insignificativo. Esses dias eu estava indo para o treino e um dos meus carros estava no sol, né? E a minha esposa, em seguida, ela estava se arrumando para sair e eu ia sair um pouquinho antes dela. E uma coisa que eu percebi, eu falei assim, poxa, o carro está muito quente, né? Eu vou descer ele para a garagem, vou ligar, né? Deixar ele na sombra, ligar o ar-condicionado, porque ela vai sair em coisa de 5 minutos. Então vai fazer uma diferença muito grande quando ela for sair. Simples, uma coisa básica, entendeu? Talvez que eu não teria notado alguns meses atrás, entendeu? Olha para você ver a diferença que você pode fazer até mesmo no seu casamento com algo simples. O sentido de andar essa milha extra não é que você tem que fazer assim algo sobrenatural. Não, começa nas pequenas coisas, começa tirando, né, o carro do sol, deixando ele 5 minutos na sombra, sabendo que a sua esposa vai sair. Aí você já está passando uma mensagem para ela que você se importa com ela, né? Com a minha filha, quando eu chego um pouco cansado, que seja 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eu consigo tirar um tempo, às vezes, brincando com ela quando eu estou cansado, eu estou passando uma mensagem para ela o quanto ela é importante para mim. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. uau. A palavra, Fábio, a palavra importação, realmente ela é trazer algo de fora para dentro, né? É você realmente se importar com algo, trazer algo lá de fora para dentro, né? E a Bíblia, a matemática de Deus é a seguinte, cara: você quer ser o primeiro, seja o último; quer ser o mais importante, se humilhe; você quer ser o primeiro, seja o último. Mais ou menos por aí, meu amigo. Quer ganhar sua vida, perca sua vida. Olha aqui, ó, Fábio, ao vivo aqui. O que você quer, meu? Pega aí. É isso, meu amigo? Dá pra É isso lá. mesmo, Thiago. Nós, às vezes, vivemos... Às vezes, não, nós vivemos em uma cultura, né? E essa pós-modernidade, essa tecnologia que tem se avançado, tem crescido a cada dia mais e a tendência é que continue crescendo. Às vezes nós queremos aparecer mais que Jesus, nós queremos receber a glória, né, mais que Deus. E às vezes nós, ao ponto de queremos aparecer mais do que devemos, às vezes nós até nos corrompemos, né? As pessoas se corrompem os princípios para serem relevantes. É como eu falei, você vai ser relevante dentro do seu trabalho, eu vou ser dentro do meu, a partir do momento que nós fazemos renúncias, né? Que eu renuncio o meu direito para beneficiar o outro. Se nós aprendermos isso, como que, Tiago, como a humanidade estaria hoje, como o mundo estaria hoje se eu renunciasse à minha vontade para fazer a sua e você renunciasse à sua para beneficiar a minha e assim sucessivamente? Como a humanidade estaria hoje? E às vezes quando a gente fala da palavra de Deus, nós não estamos falando de uma religião. Não, fica a religião, ela, na verdade, a religião ou a religiosidade, elas mais afastam as pessoas de terem um relacionamento com Jesus, terem um relacionamento com o Espírito Santo, entendeu? Então, assim, isso faz toda a diferença. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus,
né? Obviamente, quando nós andamos com irmãos, com amigos que têm o mesmo propósito que nós, isso faz toda a diferença na nossa vida, Tiago. Então, a partir do momento que nós entendemos que somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, não é pelo fato de sermos criaturas que nós pertencemos à família espiritual de Deus, né? Então, assim, esse assunto aí, se a gente for falar dele, a gente vai falar o dia inteiro, mas é para a gente ver a diferença que acontece na nossa vida quando eu estou aqui para servir. Nós temos um exemplo do nosso mestre, Jesus Cristo. Ele veio para servir. E olha o impacto que ele causou sobre a terra servindo e não querendo ser o primeiro, né? Ele veio fazer diferença servindo. Então é algo sobrenatural. O Jim Collins fala no livro dele, que ele é autor lá do livro Empresas Feitas para Vencer, sobre liderança nível 5, que ele foi pesquisar em mais de 500 empresas, Fábio, e ele notou que dos 11 líderes em destaques dessas 1.500 empresas que ele estudou, eram líderes humildes, líderes que serviam, líderes que não faziam questão de aparecer, eram líderes que realmente era totalmente antagônico ao que o mundo prega, daquele líder mandão, que quer ser o primeiro, aquele líder que quer mandar, custe o que custar, né? Então, realmente é incrível, né? Essa questão de você servir. Para quem estuda um pouquinho de agricultura, né, Fábio, vai estudar a questão do pólen ou da polinização. Se você der a tua melhor semente para o teu vizinho lá na roça, quando o pólen vier para dentro da sua terra, se você deu o seu melhor para o seu vizinho, o vento vai trazer o melhor para você de novo e a sua plantação vai crescer cada vez maior, porque você deu primeiro. Cara, é fantástico. Fábio, me diz uma coisa, o quanto que a gente estabelecia um objetivo, cara, o quanto você entende que você está próximo da sua meta? A gente não atingiu ainda, mas a gente está nesse processo. O quanto você verdadeiramente acredita que você está próximo da sua meta, do seu objetivo, meu irmão? Tiago, eu acredito muito. Inclusive ontem eu acredito que ontem, cara, e diante de Deus que eu vou te falar, ontem eu dormi pedindo perdão a Deus, sabia? Porque Deus, ele é tão grande e nós não estamos falando aqui de ambições egoístas. Mas eu pedi, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu limito o Senhor na minha vida, sendo que o Senhor tem grandes planos, grandes projetos com a minha vida sobre essa terra, e o Senhor tem sonhos maiores do que os meus, e às vezes eu me contento com pouco. Então, me perdoe por não sonhar, né, como o Senhor sonha comigo. Então, assim, Tiago, eu tenho a cada dia mais essa expectativa no coração de que Deus vai me dar graça, Deus vai colocar as pessoas certas ao meu lado, Ele vai trazer aquelas conexões divinas, né, que as pessoas falam, é coincidência. Quando nós estamos conectados com Deus, quando nós vivemos na presença de Deus, não existe coincidência, entendeu? Existe uma jesuicidência, a gente costuma brincar, né? Então, assim, tô com o coração a mil, acordei hoje com uma expectativa muito grande que a cada dia que passa, eu tô muito mais perto de alcançar os meus objetivos e viver os sonhos que Ele tem para minha vida. Se alguém duvida, Fábio, disso, trazendo o exemplo de José lá, né? Acho que é Gênesis 37:5, né? José sonhou um sonho, cara, e quando ele conta para os irmãos ou para algumas pessoas, as pessoas dão risada, tiram sarro dele. 2 anos, algum tempo, 2 anos não sei, não sei se é 2 anos, me perdoe, mas 2 anos foi só que ele passou na prisão lá, né? Algum tempo depois, os irmãos vão até o Egito, os irmãos se ajoelham, se curvam diante de José, e aquele sonho que ele havia sonhado havia acontecido. Então, realmente, Jeff Bezos, né, há 20 anos atrás, falou que iria à Lua,
E o entrevistador deu risada, tirou sarro. Esse ano, em 2021, em julho, Jeff Bezos, né, foi para a Lua, mas não sei. Fábio, que massa, cara. O filho do seu José, da dona Cecília, o marido da Daniele, da Sara. Você tá com 35, né, Fábio? Fez agora, final do ano. Você é um fora da curva, até porque a estatística fala, Fábio, que 75, 80% dos jogadores, 70 a 80% dos jogadores da Série A são nascidos nos primeiros 100 dias do ano. Sabia disso? Não sabia. Isso é uma estatística, cara. Então, assim, você já é um abençoado, seja um abençoado, até porque você sabe, né? Como eu fui atleta de base, você foi. Quem nasce lá no final do ano normalmente passa mais dificuldade, né, Fábio? Até a questão de maturação, desenvolvimento físico. Cara, é quase um ano de diferença para quem nasce em janeiro do seu ano, no exemplo. Qual a idade mental hoje, Fábio? Você tá com 35. Não só mental, mas com quantos anos você se sente? Eu vou refazer a pergunta. Você tem 35, mas quantos anos você está se sentindo aí, cara, fisicamente? Uns 23, 20, 26. Ela é diferente. Sinceramente, cara, eu falo com os caras lá no clube, né? Eu falo assim, meu, eu tenho 35 anos hoje, né? Completei semana passada 35 e eu não vejo diferença de quando eu tinha meus 18, 20 anos, assim. O que muda um pouco é a recuperação, mas quando você se cuida, assim, tem uma recuperação boa dentro de campo fisicamente, sinceramente, eu não tenho aquela diferença. Ah, eu canso mais. Não. A minha quilometragem, pelo contrário, a fisiologia passa que ela tem aumentado a cada jogo, cara. Caraca, velho. A minutagem ali, a distância tá aumentando, é, Fábio? Aumentando. Vai explodir o GPS ali, Fábio. Ah, meu Deus, a tendência é correr menos e jogar mais. Correr menos e jogar mais. A ser menos, eu ouvi aqui um dia de um atleta, ser menos operário e começar a ser mais engenheiro, Fábio. E perfeitamente, ele falou tudo, isso aí. Ô, Fábio, a gente tá chegando no final aí. Cara, por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo ou para um atleta, meu irmão? Primeiro que fez e tem feito toda a diferença na minha vida, né? Eu jamais indicaria algo que seria prejudicial à saúde ou à vida de alguém, né? Muito dos princípios que você usa a palavra de Deus, né? E isso é muito bacana. Então, você é um cara que não impõe nada para a gente, né? Você compartilha do seu conhecimento com muita humildade, assim, sabedoria, e isso faz muita diferença também. Então, assim, se eu tivesse, como a gente começou o início da conversa, né? Se eu tivesse tido a oportunidade de alguns anos atrás ter esse treinamento mental, eu acredito que eu estaria mais longe. Mas, né, como eu acredito também que veio no momento certo, Certo. e eu não tenho dúvidas que vou chegar mais longe do que eu já estou, né? Então, eu acredito e que bom que a nossa conversa é gravada, porque daqui a alguns anos a gente vai estar repetindo isso, já com os objetivos todos que nós traçamos aqui concluídos, né? A Uau. Bíblia diz em Marcos 9:23 que tudo é possível àquele que crê. Eu creio nos objetivos que nós traçamos, então eu super indico realmente, né, esse treinamento mental, faz toda a diferença, tem feito na minha vida, nos pequenos detalhes, e é uma semente, né? A gente planta, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar do solo, e o próprio Deus, ele vai dar o crescimento para nós, né? No tempo certo, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, eu tenho colhido aquilo que eu plantei alguns meses atrás, né? As sementes que eu plantei alguns meses atrás, e futuramente eu vou colher as sementes que eu tenho plantado hoje e continuarei plantando ao longo da minha carreira. Mente inabalável, o meu amigo Fábio, então, porque tudo é possível aquele que crê. E o pastor Cláudio Duarte diz que o que nasce grande é monstro, é o bicho-papão, né? Grandes árvores floresceram, cresceram
através de pequenas sementes. Pequenas sementes hoje, Fábio, que você tem plantado na sua vida vão virar grandes árvores. Mais ou menos isso, meu irmão? Perfeitamente, Tiagão. É isso Legal. aí. Rapaz, talvez a Daniele vai assistir, talvez a Sara, ou o seu José, ou a dona Cecília, se você pudesse mandar uma mensagem para eles aí, Fábio. Eu sei que você é um cara família, já tá com eles 24 horas, mas se você pudesse deixar aí algo para eles aí que fosse realmente do seu coração, meu irmão. Meu pai, Thiago, infelizmente, ele deve estar assistindo, né? Que ele tá lá no céu. Desculpa, perdão. Fica tranquilo, cara. Minha mãe já tem 81 anos, né? Meu pai, quando ele tinha 75 anos, ele faleceu. Mas, assim, foi um cara que sempre acreditou no meu sonho, né? Meu pai e a minha mãe, eles fizeram de tudo, todo possível para acreditar no meu sonho. Então, se eu hoje estou aqui, muito é dos conselhos que eu ouvi do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre me falava assim, Thiago, olha, você tem que guardar o seu nome, né? E a própria Bíblia diz que o nosso nome vale muito mais do que as nossas riquezas. Ó, Então, assim, um bom nome vale muito mais do que riquezas. Então, meu pai sempre foi um cara de caráter, ele sempre procurou passar isso para mim, né? Para nós, né? Eu tenho mais 3 irmãos. Então, assim, ele sempre falou, cara, nunca negocie o seu nome, o seu caráter por nada. Eu cresci com isso. E, por outro lado, também foram pessoas que acreditaram no meu sonho. Infelizmente, meu pai, no meio do caminho, né, Deus o recolheu, mas a minha mãe, ela hoje é viva, então tudo que eu posso fazer pela minha mãe, beneficiá-la, dar um conforto melhor para ela, eu tenho conseguido fazer, porque ela plantou sementes lá atrás na minha vida e demorou alguns anos para essas sementes, né, elas germinarem, elas darem frutos, né? E hoje ela colhe o fruto das sementes que ela semeou muito mais com palavras, com dinheiro, com alguma coisa, mas as sementes da palavra, ela sempre falava, acredita no seu sonho. Enquanto eu estiver vivo, enquanto seu pai estiver vivo, a gente vai batalhar para que o seu sonho se realize. Acredite. Então, acreditamos, né, nesse processo. Eu casei, vou fazer 10 anos de casado no próximo ano. Encontrei uma esposa também compatível ao propósito de Deus para minha vida. Então, assim, e inclusive alguns amigos, algumas pessoas da minha família, eles brincavam assim, tiravam onda comigo. Cara, você vai casar quando? Quando você vai casar? Porque eu casei, eu tinha 25 anos de idade, né? Então, parece que eles estavam querendo apressar, né? Eu não namorava na época, com 24, 25 anos eu não namorava. Então, quando eu conheci a minha esposa, no ano que eu a conheci, nós tomamos a decisão, eu conheci ela na igreja, tomamos a decisão de nos casarmos. Hoje a gente tem uma filha de 5 anos. Então, assim, eu, graças a Deus, encontrei uma pessoa compatível com o meu propósito de vida dentro do futebol, que ela deixou a vida dela para viver a minha vida, né? E em todas as decisões que nós tomamos, ela está sempre ali me apoiando em toda decisão, e nós tomamos toda a decisão junto. Muitas pessoas pensam assim, mas é você que entra dentro de campo. Não, a minha esposa, ela joga junto comigo, né? ó. Eu apareço, mas ela joga junto comigo no dia a dia. Eu chego cheio de dor aqui em casa e ela, às vezes, faz massagem em mim, me ajuda, né? Coloca, às vezes, a minha filha para dormir, né? Ela tenta aliviar de tudo de todo modo essa carga assim que eu tenho às vezes. Ela ajuda a fazer massagem, faz tudo por mim. Então, assim, talvez muitos jovens estão me ouvindo agora, atletas, não tenha pressa de casar, não tenha pressa de namorar, né? Tenha foco no seu objetivo, né? Eu casei no momento certo, então, assim, e saiba escolher uma pessoa que acredite nos seus sonhos, né? E não que esteja interessado naquilo que você pode proporcionar para ela. Então, deixo essa mensagem, Thiago, que é muito importante. Foi o que fez diferença na minha vida, é o Boa. que faz diferença na vida de muitos atletas que eu conheço, que infelizmente, né, o casamento às vezes se desfez,
né? Alguns, às vezes, têm alguns conflitos no casamento. Como diz o pastor Josué Gonçalves, casamento ele não nasce pronto, ele se constrói. Então, graças a Deus, eu tenho construído meu casamento com uma esposa maravilhosa do meu lado, que tem me ajudado a viver os meus sonhos. Falei demais. Fábio, obrigado. Eu vou parar de gravar aqui. Se você curtiu, deixa o seu like e deixa a sua opinião.